Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Diário Online. E eu converso hoje com o candidato à Prefeitura de São Vicente, Billy. Candidato, obrigado por ter aceitado o convite do Diário do Litoral. Eu que agradeço e espero poder contribuir com esse diálogo e que a sociedade vicentina melhore a cada dia os seus pensamentos aí nesses próximos dias e, claro, em 15 de novembro, põe a mão na consciência. Perfeito. Candidato, primeira pergunta. Um dado importante do IBGE, ele aponta que entre as cidades da região, São Vicente é a cidade que tem o pior PIB per capita. Prova disso é a quantidade de moradores da cidade que pediram auxílio emergencial do governo. Mais de 75 mil moradores de São Vicente precisaram desse auxílio. E, de certa forma, isso acaba refletindo em questões sociais. E uma das questões sociais é a habitação. E nós estamos acompanhando o que está ocorrendo lá no Conjunto Habitacional Rio Branco. Candidato, por que São Vicente sempre enfrentou problemas com a habitação e o que pode ser feito para minimizar isso? É delicado, o tema habitação é delicado. No meu período foram 2.580 unidades prontas, tá? Um convênio com o Estado e a União, né? Governo federal e governo estadual. 2.580 unidades foram no meu período. O que aconteceu? No final do governo Michel Temer e o governo do cunhado do atual prefeito, o ex-governador Márcio França. Eles puxaram o freio de mão. O atual prefeito não levantou um bloco de habitação, Tudo que ele entregou foi no meu período. Deixamos tudo pronto para ele só apenas entregar as unidades habitacionais. Claro que 2.580 unidades não resolve. Nós temos perto de 20 mil famílias. Mas só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo todo, o mais rico da federação, estava previsto 20 mil unidades para todo o estado de São Paulo. Então nós temos que ter alguns cuidados quando se fala de habitação, porque o recurso São Vicente não tem e depende muito do estado e da União. Mas assim, a toque de caixa não vai resolver. Na sua visão, São Vicente é uma cidade que tem dificuldade de gerar a própria renda, tendo em vista que, segundo o próprio portal da Transparência, é uma cidade, candidato, que depende muito de verba federal e estadual? Com toda certeza, São Vicente precisa fazer o seu dever de casa. Nós iniciamos, nós enxugamos a máquina. Agora, nós temos um problema grave, que é a inadimplência. Pasme, na área continental nós temos 73% de inadimplência. Isso, IPTU, antes da pandemia. E na ilha, 50%. Por exemplo, Vila Valença, Praia e Centro, que são bairros relativamente de alta renda, né, a inadimplência é muito alta. Então, assim, a São Vicente ela cresceu de uma forma desordenada, tá? Eu estudei, quando eu fiz meu primeiro TCC, o que se destacou em São Vicente desde a sua fundação. Em 1990, não quero fazer merchandising, mas em 1990 foi a inauguração do Carrefour e depois a implantação do transporte municipal, porque o vicentino prestigiava o comércio de Santos, porque tinha a mesma Riachuelo no centro de Santos, tinha a mesma Riachuelo no centro de São Vicente. Então, assim, o comércio vicentino era desprestigiado porque o transporte, o cidadão prestigiava o comércio de Santos. Então, assim, eu vejo algumas conversas, algumas ladainhas de alguns candidatos, porque na prática a coisa é muito complexa. Tá? São Vicente precisa, sim, fazer seu dever de casa. Eu não sei se terei oportunidade, talvez no final, de sugerir, de falar para a sociedade o que eu pretendo fazer, né? Porque eu sei que a sociedade que nos assiste fala, pô, mas eu lembro de você com a cidade suja, muitas greves e tal, então talvez nesse nosso bate-papo eu consiga dialogar, mas que, infelizmente, São Vicente tem um cobertor muito curto das suas obrigações. Billy, quais as suas propostas para educação em São Vicente? Então, eu fui o único prefeito de Peruíbe, a Bertioga, a pagar o 14º salário aos professores da rede municipal, de toda a nossa região, os 9 municípios, né, do litoral, que eu não gosto de chamar da Baixada Santista, né, aqui do Litoral Sul,
né, de Bertioga a Peruíbe, foi o único prefeito a pagar o 14º salário dos professores. O Tribunal de Contas chegou a apontar que o prefeito Billy estava usando 96% da verba Fundeb para o RH. Sei que não se resolve só isso, né? A educação não resolve só melhorando o salário e incentivando o salário e os benefícios para os professores, né? Uma rede com quase 3.000 professores. Os prédios estão destruídos, inclusive na minha época nós tivemos dificuldade de manutenção. Eu me recordo que as diretoras da época davam cheque em branco para uma reforma de lâmpada, pequenas e médias reformas nas unidades. E quando assumimos, a Codesave começou a fazer os pequenos reparos. Mas são prédios velhos que temos dificuldade de fazer manutenção. Então, assim, não se resume só a questão de melhorar, né, e incentivar aos profissionais da área, em especial os professores, como dar estrutura nas unidades como um todo. Billy, eu queria que você falasse sobre a questão da ponte dos Barreiros. Sim. Porque quando né, foi percebido que a ponte não tinha mais condição, a prefeitura disse que sozinha não tinha como fazer a manutenção, a reforma. O governo do estado também disse que não tinha que se meter nessa questão da ponte, ficou, né, aquela questão prefeitura, governo do estado. A ponte dos Barreiros, ela não se deteriorou da noite para o dia, ela Sim. vem com os problemas. Na sua visão, não faltou um pouco de visão da própria administração pública já de repente se antecipar, logo no início, mexer na ponte? Com toda certeza, e assim, eu fui prefeito. Em 2002, a ponte foi liberada em 98, porque ela já estava pronta há tempo. Os acessos demoraram para ficar pronto. A ponte estava pronta desde 98, foi inaugurada. Em 2002 já tinha o primeiro laudo condenando a ponte. E quem era o prefeito? Era o ex-governador, que foi prefeito por 8 anos, elegeu o seu sucessor, inclusive eu fiz parte, né, da relação política de uma forma respeitosa e institucional. Depois ele se elegeu deputado federal por 2 mandatos, líder de bloco expressivo com sustentação ao governo federal, ou seja, ele sabendo da ponte, desde 2002, na época ele prefeito, depois se elegeu vice-governador, o Instituto de Pesquisa Tecnológica, era adido à secretaria dele, né, que era Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, né, o ex-governador Márcio França era o secretário estadual, o terceiro orçamento do Estado, e, pasme, com respeito ao falecimento, o ex-prefeito Técio foi presidente do Instituto de Pesquisa Tecnológica, que foi um instituto que condenou a ponte. Ou seja, o ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado teve ferramentas e condições de dar uma ponte decente, uma ponte nova e consolidar o VLT para a área continental, que foi promessa dele, do cunhado dele, do filho dele, para o cunhado se eleger há 4 anos atrás. Então, assim, esse é um diálogo que o Vicentino precisa recordar. Diz que o brasileiro tem memória curta. E, às vezes, nós temos a dificuldade de recordar e fazer algumas observações. No tocante à ponte, tem um grande culpado, porque em 2014, eu alertei que a ponte precisava de providências. Candidato, o problema recorrente em São Vicente, enchentes. Não precisa só de chuva, a maré enche, a população sofre. Isso também já vem de muito tempo. Sim. Eu vou citar 2 pontos, mas são vários na cidade. Catarina de Moraes e Vila Margarina. Pergunta ao senhor, não deu para se fazer nada relacionado à enchente? A população precisa se adaptar ao problema? Não há o que ser feito, candidato? Então, eu morei no Catarina. Lorival Moreira do Amaral, eu morei numa viela, na época 9980, mecanizada 9980. Conheço de viver. Eu cheguei com 6 anos e fiquei até os 21 anos no Catarina de Moraes. Tinha uma obra que é as Bacias do Cachapoã,
Em 2008, começou a obra com previsão de entrega para 2012. Para 2012. Quando eu assumi em 2013, uma planilha extremamente defasada, você chamou a segunda colocada da licitação, porque a primeira desistiu, ela ficou um mês para ver se assumiu ou não e não assumiu a licitação das bacias do Cachapoã porque a planilha é defasada. A terceira colocada assumiu e não teve perna para tocar. O atual prefeito, que teve o governador, que fizeram promessas absurdas, diz que ia resolver isso e muito mais. Onde prometeram para a sociedade vicentina investir 10 bilhões para o Vicentino, porque não é só a questão das enchentes, que talvez a gente não tenha tempo de falar diversos assuntos, mas os 10 bilhões prometidos, a questão da bacia do Cachapoã, sabe o que o atual prefeito fez? Fez um empréstimo para ver se conclui e consolida essa questão das bacias, porque envolve Catarina de Moraes e Jardim Nosso Lar, né? Ali o Cachapoã, que é Alcides de Araújo. E quando você fala de ponto de alagamento da Vila Margarida, existe, mas não existe vários, como você disse no início da pergunta. Então, assim, tivemos a oportunidade, sim, combater enchente. Nós temos que ser muito sérios com a sociedade. Não é fácil, porque como o lixo tem destino final, a água tem destino final. Não é só um bueiro entupido. Né? É muito complexo combater enchente. A respeito da Codesave, que o senhor citou agora há pouco, ela foi extinta em 2019. Sim. E a prefeitura disse que assumiria a dívida, os passivos trabalhistas e tudo mais. O que a gente acompanha é que muita gente, muitos trabalhadores não receberam ainda os seus direitos. E a Codesave ela tem uma dívida aproximada de 600 milhões de reais. Pergunta ao senhor. A prefeitura, primeiramente a respeito da extinção da Codesave, sim, como que o senhor enxerga esse ponto? E a prefeitura tinha condições de assumir uma dívida de 600 milhões? Então, eu não salvei a Codesave. Uma empresa de 42 anos, eu não salvei a Codesave. Mas nós movemos uma ação judicial para cancelar o PIS e COFINS, porque é uma empresa de economia mista. Ganhamos em primeira instância, ganhamos em segunda instância, ganhamos em terceira instância. 180 milhões de reais a menos na dívida. Quando assumimos, tinha 456 milhões de dívida. 186 milhões de reais a menos no balancete da empresa. Teve uma dívida histórica na Codesave de 100 milhões que caducou de uma empresa, a Cavo, acabou caducando 100 milhões, ou seja, no meu período foi reduzido para 450 milhões para arredondar, né? 250 milhões para arredondar, perdão. E agora o atual prefeito, a toque de caixa, ele encerrou a empresa, ele faliu, né? Eu não disse que eu salvei, mas eu dei sobrevida, iniciou um círculo virtuoso na empresa, ele chegou a comemorar a certidão negativa de débito, a CND, e infelizmente acabou fechando a empresa a toque de caixa, uma empresa de 42 anos. Agora está com assédio moral nos funcionários, dizendo que qualquer um outro que vencer vão ser prejudicados. Prejudicados já estão, porque ele tinha que... O primeiro passo, se fosse para a extinção da empresa, era fazer um plano de demissão voluntária. Né? E construir a extinção da empresa, e não da maneira que foi. Eu fui que dei sobrevida e, infelizmente, de uma forma insana, o atual prefeito fechou a empresa. Candidato, área da saúde, propostas. Quais as suas propostas para a área da saúde de São Vicente? Então, não dá para falar, eu apresentei, tinha o apoio do Ministério da Saúde. O ministro Arthur Quioro, na época, ele foi secretário municipal em São Vicente em 93, ele ficou de 93 a 96, foi um bom secretário municipal. Foi, na época, um bom ministro sensível à causa vicentina. Ele falou que aportava metade do recurso para construir o hospital regional no centro de convenções. Eu apresentei o espaço, que era o centro de convenções, e o projeto. Peguei as 9 assinaturas dos 9 prefeitos, porque o Vicentino, infelizmente,
por só ter o CREI, acaba vindo a Santos, a Cubatão ou a Praia Grande. Geograficamente são as cidades mais próximas, que têm uma rede pública de saúde melhor. E aí o Vicentino fica nessa empurroterapia, né? Fica empurrando para os demais municípios. Aí o ministro sensível, os 9 prefeitos assinaram. O que aconteceu na relação com o Estado? O Billy foi prejudicado? Não. Quem foi prejudicado foi a sociedade. Nós tínhamos um ex-prefeito, que na época governador, não acenou, vamos, independente de quem quer que esteja no cargo, vamos consolidar o hospital regional. Só isso resolve? Não, nós temos que consolidar e pôr para funcionar por completo o Hospital São José. Agora, precisamos que a sociedade colabore, com toda certeza, por conta da inadimplência absurda que é a cidade. Eu falei no início do nosso diálogo, né? É um absurdo a nossa inadimplência, porque não tem mágica. Eu vejo candidatos aí falando absurdos, que criticam a proposta passada dos 10 bilhões. Mas quando soma alguma fala, em especial de um determinado candidato, se somar, 20 bilhões de investimento. E não teve nenhum. Candidato, transporte público. Sim. As lotações de São Vicente foram substituídas por ônibus, por coletivos. Porém, o que nós observamos é que esses ônibus não atendem todos os locais, não chegam em determinadas regiões. Na sua visão, faltou sensibilidade na hora de reorganizar o transporte público na cidade? E o que o senhor pensa a respeito disso? Então, desde 96 tinha esse modal. Eu disse no início do programa a importância do transporte municipal, que deixou o vicentino participar e não só do desenvolvimento comercial e comprar e usufruir da estrutura do comércio de São Vicente. Aquela estrutura, aquele metro quadrado entre Frei Gaspar e João Ramalho é o metro quadrado mais valorizado comercialmente da região. Ganha do Gonzaga e ganha da Vicente Carvalho, no Guarujá, em termos de valorização por metro quadrado, comercialmente falando, porque o transporte consolidou. Eu iniciei a licitação, fui taxado de mafioso, ficaram 3 horas e 10 minutos na minha casa, não encontraram um copo de água irregular. Posso imaginar quem organizou aquela operação. Iniciei a licitação, o atual prefeito consolidou ela dessa forma desordenada. Mexer no transporte não é fácil num país como um todo, mas quem deu início e fez de uma forma equilibrada e racional fomos nós. E, infelizmente, o atual fez toda essa lambança. Não só São Vicente, como várias cidades estão endividadas. Sim. Né? Pergunta ao senhor, geração de emprego, fundamental em todas as cidades. Sim. Como gerar empregos em uma cidade que está endividada? Perfeito. A São Vicente, eu insisto, precisa fazer o dever de casa. Nós temos 1 trilhão de dívida ativa. Quando eu assumi, a dívida consolidada do município era 1,6 bilhão. Entreguei com 486 milhões de dívida. O atual prefeito decretou calamidade pública nas contas. Eu deveria ter decretado, quando assumi, colapso. Eu deveria ter decretado colapso. E eu não decretei, não joguei para a torcida. Né? Ele, por exemplo, além de tudo isso que você falou da dívida, ele fez um empréstimo para o Vicentino pagar em 9 anos, um empréstimo no valor futuro de 60 milhões de reais. A dívida da coleta de lixo, eu saí devendo 2 milhões, ele deve 35 milhões de coleta de lixo. Ele fez uma parceria público-privada em 2 pronto-socorros. Um deles não pode chover, que fica debaixo d'água, na Vila São Jorge. E assim, 4 milhões só de aluguéis por ano. 4 milhões de aluguéis por ano nesses 2 pronto-socorros. Então, imagina, a cidade com uma economia extremamente combalida, difícil de gerenciar, e pega de uma forma insana, mentirosa, do atual prefeito, de uma forma mentirosa, mente em todas as áreas. Em todas as áreas ele está desqualificado. Quando ele fala de habitação, de saúde, o que você imaginar, ele está mentindo. E eu tenho essa responsabilidade de passar para o Vicentino. Então esse diálogo precisa ser olho no olho. E o Vicentino está à mercê disso. A dívida é mais grave do que o cidadão vicentino imagina.
Última pergunta, candidato. Segurança pública. Sabemos que a prefeitura tem uma parte de responsabilidade e uma parte é do governo do estado. Até que ponto o prefeito pode ir para melhorar a segurança na sua própria cidade, sem depender tanto do estado? É boa pergunta, mas tem que deixar uma questão institucional muito clara. Né? O município, como você disse, né, de uma forma muito inteligente, que é peculiar de sua parte. A prerrogativa institucional é do Estado. Eu fui o único prefeito a pagar auxílio periculosidade não só para os agentes de trânsito, como para os guardas municipais. Eu equipei de verdade a guarda municipal. Agora, lógico, vai deteriorando. Pega de uma forma insana, como está acontecendo agora, ele comprou 2 ou 3 veículos para inglês ver, para mentir para a sociedade, mas eu fui o único prefeito da região pagar auxílio periculosidade para os agentes da autoridade de trânsito e para os guardas municipais. Eu vejo candidatos falando de vídeo monitoramento, de uma série de coisas. Isso é muito bonito na fala. A prática, vídeo monitoramento é uma fortuna. São Vicente precisa aumentar o seu cobertor. O cobertor da cidade não está cobrindo o corpo da cidade e de uma forma insana, como está acontecendo, a tendência é piorar. Pega alguns aventureiros falando um monte de baboseira, vai piorar ainda mais. Candidato, para finalizar, eu vou pedir para o senhor falar o porquê o senhor quer ser novamente prefeito de São Vicente, mas eu vou pedir para o senhor falar olhando para aquela câmera, olhando para quem está nos assistindo. Um minuto, por favor, candidato. Tá. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço a Deus. Falando rapidinho sobre segurança, o meu vice é o Tenente André, da Polícia Militar da Ativa, ele na Ativa como subtenente. Na polícia fala que todos os subtenentes são coronéis dos praças, cabos, soldado, cabos e sargento, né? Então eu tenho uma relação muito sadia com o nosso vice, que é 29 anos prestando serviço à instituição Polícia Militar, sai na condição de aposentado, claro, como tenente, mas ele ficou a vida inteira na base da Polícia Militar, né? Quero saudar você, Vicentino. Eu sei que, olha, caramba, o lixo. Deixa eu deixar uma coisa clara. Por que no meu período Sambaiatuba ficou fechado por 3 anos e meio? Por que o atual prefeito, isso tudo oficial, não pagou 12 parcelas de coleta de lixo e o lixo não parou? Justamente no ano que o cunhado dele era governador do estado. Então nós precisamos, Vicentino, olhar no olho, dialogarmos para melhorar essa situação como um todo. Candidato, obrigado pela sua participação. Gostaria de agradecer em nome do Diário do Litoral. Essa foi mais uma edição do Diário Online. Iniciamos uma série de entrevistas com todos os candidatos às prefeituras da região. Se você quiser participar, entre em contato com o Diário do Litoral e solicite o seu agendamento. Essa entrevista e as demais entrevistas com todos os candidatos vocês conferem no site www.diariodolitoral.com.br e também nas redes sociais do jornal. Até a próxima. Tchau!